Meu nome é Marina Alves, tenho 33 anos, e nunca vou esquecer a manhã em que ouvi aquelas palavras atravessarem o corredor inteiro da empresa. E você está demitido! O silêncio que veio depois foi tão pesado que até quem estava em outras salas parou para olhar. Meu coração acelerou na mesma hora, porque aquelas palavras não tinham sido dirigidas a qualquer funcionário. Elas eram para Daniel, um pai solteiro que trabalhava conosco havia poucos meses. Todos na empresa conheciam Daniel pelo mesmo motivo. Ele sempre chegava cedo. Saía exatamente às 5 da tarde e nunca aceitava ficar 1 minuto a mais. Alguns diziam que ele não tinha ambição. Outros cochichavam que ele era apenas mais um homem comum tentando sobreviver. Mas eu sabia a verdade. Todas as tardes, às 5h15, ele buscava o filho de 6 anos na escola. Depois da morte da esposa, ele havia prometido que nunca deixaria o menino. Senti que tinha perdido os 2 pais. Para Daniel, nenhum contrato era mais importante do que aquele abraço na saída da escola. Apesar disso, nossa CEO, Isabela Vasconcelos, enxergava tudo de outra forma. Ela acreditava que grandes líderes só podiam parecer grandes líderes. Ternos caros, relógios de luxo, carros importados. Para ela, a aparência era sinônimo de competência. Daniel usava sempre as mesmas camisas simples. Carregava uma mochila já desgastada, pelo tempo, e dirigia um velho sedã que muitos funcionários faziam questão de ridicularizar no estacionamento. O que ninguém imaginava era que aquele homem escondia uma calma que eu jamais tinha visto em outra pessoa. Naquela semana, a empresa se preparava para apresentar um projeto milionário a investidores importantes em São Paulo. A tensão tomava conta de todos os departamentos. Durante a reunião final, Daniel observou os relatórios por alguns minutos antes de levantar a mão educadamente. Acho que existe uma maneira de reduzir os custos sem comprometer o projeto. Ele mal terminou a primeira frase. Isabela bateu a mão sobre a mesa e respondeu diante de todos. Eu não contratei você para pensar. Contratei para executar. A sala inteira ficou completamente em silêncio. Senti vergonha por ele. Mas Daniel apenas sorriu. Não respondeu. Não discutiu. Não demonstrou raiva. Apenas fez uma pequena anotação em seu caderno e voltou a se sentar. Naquele instante, pela primeira vez, tive a estranha sensação de que ele sabia alguma coisa que nenhum de nós sabia. E essa certeza só ficou mais forte quando, 2 dias depois, Isabela entrou furiosa no escritório segurando um relatório nas mãos. Isabela caminhou pelo escritório sem cumprimentar ninguém. O relatório estava apertado, entre suas mãos como se fosse a prova do maior desastre da empresa. Ela parou exatamente diante da mesa de Daniel. Então era verdade. Você realmente cometeu esse erro. Todos levantaram os olhos ao mesmo tempo. Daniel pegou o documento com tranquilidade, analisou cada página e respondeu em voz baixa. Esse número foi alterado depois que saiu da minha revisão. Posso mostrar a versão original, mas Isabela nem sequer deixou que ele terminasse. Chega! Você sempre tem uma desculpa. Em poucos segundos, praticamente toda a equipe estava reunida ao redor deles. Eu podia sentir o constrangimento tomando conta do ambiente. Daniel permaneceu imóvel, sem elevar a voz, sem perder a calma. Então Isabela falou alto o suficiente, para que até os visitantes no corredor escutassem. Você está demitido? Recolha suas coisas e saia agora mesmo. Alguns funcionários abaixaram a cabeça. Outros trocaram olhares, esperando que Daniel implorasse por outra chance. Mas aconteceu exatamente o contrário. Ele apenas sorriu, abriu lentamente a gaveta da mesa, pegou uma fotografia do filho, colocou-a dentro da mochila já desgastada e vestiu o casaco. Nenhum gesto demonstrava medo, nenhum sinal de desespero. Aquilo deixou todos confusos. Enquanto caminhava em direção à saída, ouvi alguns colegas cochichando. Acho que ele enlouqueceu. Deve estar tentando esconder a vergonha. Quando Daniel chegou perto da porta principal, parou por alguns segundos. Virou-se calmamente para Isabela. Olhou diretamente em seus olhos. Então disse com a mesma serenidade que mantinha desde o primeiro dia em que entrou naquela empresa. Chamem o presidente do conselho. A sala inteira explodiu em risadas. Isabela cruzou os braços e respondeu com um sorriso de deboche. Você realmente acredita que o presidente do conselho vai aparecer por sua causa? Daniel não respondeu imediatamente. Apenas segurou a mochila no ombro e falou sua última frase antes de sair. Quando ele chegar, talvez vocês entendam porque eu nunca precisei discutir com ninguém. Sem olhar para trás, atravessou a porta e desapareceu. O escritório inteiro continuou comentando aquela cena, convencido de que tudo não passava do orgulho de um homem que havia perdido o emprego. Mas menos de 40 minutos depois, o telefone exclusivo da sala da CEO começou a tocar sem parar. E antes mesmo de atender, vi a expressão de Isabela mudar, como se ela tivesse percebido que havia cometido o maior erro de toda a sua carreira.
Isabela respirou fundo antes de atender. Do outro lado da linha, a voz do secretário do conselho era firme e apressada. Senhora Isabela, interrompa qualquer reunião imediatamente. O presidente do conselho está a caminho da empresa. Ele pediu que todos os diretores permaneçam no prédio. Ela franziu a testa. O presidente? Mas ele nunca aparece sem avisar. Desta vez é diferente. A ligação terminou. Pela primeira vez desde que eu trabalhava naquela empresa, vi Isabela completamente insegura. Os diretores começaram a chegar à sala de reuniões sem entender o que estava acontecendo. 15 minutos depois, vários carros pretos pararam em frente ao edifício. Seguranças desceram primeiro. Logo atrás deles apareceu o presidente do conselho. Todos ficaram de pé, mas em vez de caminhar para a sala principal, ele fez apenas uma pergunta. Onde está o Sr. Daniel Alves? O silêncio tomou conta do ambiente. Isabela respondeu ainda confiante. Nós acabamos de demiti-lo. O presidente permaneceu imóvel por alguns segundos. Depois fechou lentamente a pasta que carregava nas mãos. Então vocês cometeram um erro gravíssimo. Ninguém teve coragem de dizer uma única palavra. Ele respirou fundo e continuou. Daniel não é apenas um consultor desta empresa. Ele é o fundador do grupo de investimentos, que controla a maior parte das ações com direito a voto desta companhia. Naquele instante, senti um arrepio percorrer meu corpo. Alguns diretores ficaram completamente pálidos. Outros começaram a procurar os documentos da estrutura societária. Tudo era verdade. Durante anos, Daniel havia permanecido longe dos holofotes, deixando que o conselho administrasse seus investimentos enquanto levava uma vida simples ao lado do filho. Isabela levou a mão à boca. Ela mal conseguia acreditar. O homem que havia humilhado diante de todos era justamente a pessoa cuja assinatura podia mudar o futuro da empresa inteira. Sem perder tempo, ela saiu praticamente correndo do prédio. Quando cheguei ao estacionamento alguns minutos depois, vi Daniel colocando a mochila no banco da frente do carro. Seu filho já estava preso à cadeirinha, sorrindo enquanto mostrava um desenho que havia feito na escola. Isabela aproximou-se com os olhos cheios de arrependimento. Sua voz já não tinha o mesmo tom de autoridade. Senhor Daniel, por favor, espere. Ele fechou a porta do carro com calma, olhou rapidamente para o filho e depois voltou sua atenção para ela. Sem demonstrar qualquer raiva, apenas perguntou. Finalmente chamaram o presidente do conselho? Então acho que agora podemos conversar. Isabela baixou a cabeça pela primeira vez desde que assumira a presidência da empresa. As lágrimas começaram a surgir antes mesmo que ela encontrasse coragem para falar. Senhor Daniel, eu julguei o senhor pela aparência. Achei que roupas simples significavam falta de competência. Humilhei um homem honesto diante de toda a equipe. Eu estava completamente errada. Daniel permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois olhou para o filho, que observava tudo pela janela do carro com curiosidade. Um leve sorriso apareceu em seu rosto. Todos os dias, meu filho aprende que respeito não depende da roupa que alguém veste, do carro que dirige ou do cargo que ocupa. É triste perceber que alguns adultos ainda precisam aprender a mesma lição. As palavras atingiram Isabela com mais força do que qualquer punição. Ela enxugou as lágrimas. Existe alguma maneira de reparar o que fiz? Daniel respondeu com tranquilidade. Pedir desculpas para mim é fácil. O difícil é mudar a cultura que permitiu que isso acontecesse. 2 dias depois, todos os funcionários foram convocados para uma reunião geral no auditório. O ambiente estava tomado pela curiosidade. Isabela subiu ao palco, respirou fundo e, diante de centenas de colaboradores, disse: Antes de falar sobre resultados, preciso reconhecer o maior erro da minha carreira. Ela contou tudo o que havia acontecido. Admitiu que havia julgado Daniel apenas por sua aparência e pediu desculpas publicamente. O auditório permaneceu completamente em silêncio. Então Daniel caminhou até o palco. Todos imaginaram que ele anunciaria a demissão da CEO, mas ele fez exatamente o contrário. Pegou o microfone e disse: Empresas não crescem quando as pessoas vivem com medo. Elas crescem quando existe respeito. Em seguida, anunciou uma série de mudanças. Como principal acionista do grupo, aprovou um novo programa de desenvolvimento para funcionários, criou bolsas de estudo para os filhos dos colaboradores, ampliou a licença para pais e mães, implantou horários flexíveis e inaugurou uma creche dentro da empresa para que nenhuma família precisasse escolher entre o trabalho e os filhos. Muitos funcionários choravam. Pela primeira vez, sentiam que eram tratados como pessoas, não apenas como números. Meses depois, a empresa bateu recordes de crescimento. Mas o maior resultado não apareceu nos relatórios financeiros. Ele apareceu nos corredores onde o respeito passou a valer mais do que a aparência. Quanto a mim, nunca esqueci aquele dia. Aprendi que riqueza verdadeira não é aquela que impressiona os olhos,
mas aquela que transforma a vida das pessoas. E toda vez que alguém tenta diminuir outra pessoa pela roupa que veste ou pelo cargo que ocupa, lembro do pai solteiro que apenas sorriu e disse: chamem o presidente do conselho.